Ô, gente boa, tudo beleza? Tudo bacana? Vamos para o nosso desafio aqui. Fundação Carlos Chagas, 134 questões de concursos. Eu já fiz a primeira parte, tá vendo aí na tela? O primeiro vídeo saiu e aqui embaixo, olha, eu tenho o conteúdo para você baixar e praticar. Eu vou abrir para você ver aí na tela, olha. Esse aqui é o primeiro bloco. Aí eu botei assim, primeiro bloco, primeiro vídeo. Agora, eu parei aqui no número 30. Deixa eu ver aqui, 29, 30. Isso, parei no 29, 30. Agora eu vou continuar e vou colocar a parte 2. Nós vamos do 31 ao 60. Eu começo mais lentamente, depois sai naquela correria danada para o vídeo não ficar gigante, tá? Então o material já está disponível, eu só vou acrescentando aqui as partes que serão gravadas. Então vamos lá para o vídeo. As questões de números 31 a 39 baseiam-se no texto apresentado abaixo. Eu sempre curto fazer uma leitura atenta, tá? Bora ler comigo? Deixa eu pegar aqui um pedacinho aqui do teclado para marcar onde eu estou. Estou aqui, ó. Uma nação se forja graças à sua memória. Ninguém melhor do que os franceses para cultuar a sua história, bem apresentada na Biblioteca François Mitterrand, em Paris, com a exposição sobre os heróis denominada De Achilles a Zidane. Curioso o título da mostra a indicar o surgimento, isso aqui está errado, desculpa, de um novo modelo de herói. Na exposição se percorre uma longa trajetória que vai dos heróis gregos como Aquiles, um bravo, corajoso, impiedoso combatente, que preferiu a vida breve e gloriosa a uma vida longa obscurecida, até as figuras de gibi e televisão como Superman e Homem-Aranha, para finalizar com uma celebridade do contagiante futebol. Dos pés de Aquiles, seu único ponto fraco, aos pés de Zidane, seu ponto forte. Sendo o herói de hoje efêmero, adoro essa palavra efêmero, a efemeridade na poesia de Cecília Meirelles, pus meu sonho no navio, navio sobre o mar, depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Lindo isso. Sendo o herói de hoje efêmero, que tem seu rápido momento de glória registrado pela mídia para ser logo esquecido, teve-se de recorrer para marcar o herói dos tempos atuais às figuras imaginárias do Superman, do Homem-Aranha, consagradas nas revistas e nas telas de cinemas ou televisão. Mais outra rinha aqui, consertei e pronto. Como diz Michela Marzano, sobre a morte espetáculo, as fronteiras entre a ficção e a realidade são cada vez mais vagas. Os heróis de hoje não são de carne e osso. São super-heróis indestrutíveis de um espetáculo de divertimento, mas que podem confundir-se com o real, como fez o garoto de Santa Catarina, que vestido de Homem-Aranha penetrou nas chamas e retirou a menininha do berço incendiado. Mas a mostra rememora os heróis franceses a serem cultuados e seguidos. Os heróis são símbolos nacionais ou religiosos cujos prodígios se caracterizam pela bravura, pela temeridade, pela renúncia, pelo idealismo. Põe acima do próprio instinto de conservação a busca do bem coletivo. O herói ressalta-se por sua vontade de vencer, pela força do caráter, pela grandeza de alma, pela elevada virtude, que o faz enfrentar sobranceiramente a morte. Lembrei o exemplo de mártires que, sem desprezo pela morte, a enfrentaram com estoicismo, alimentados por suas crenças em luta corajosa para a eliminação da injustiça e a transformação da sociedade em benefício de todos. Eu fico sempre pensando, né, cara, por que nós conseguimos nossas glórias através de guerras, brigas? Um detalhe importante, por que os estádios de futebol foram transformados em arenas? A arena foi feita para o povo brigar. Bom, não foram esses homens combatentes de grandes feitos militares, portadores de estratagemas ou forças invencíveis. Foram pessoas comuns que tiveram um destino diverso das demais por aceitarem enfrentar os perigos
em nome de uma causa, com a virtude da renúncia aos próprios interesses. São heróis, não super-heróis ou celebridades, como os heróis de hoje. Nós, brasileiros, também temos exemplos de heróis de carne e osso em nossa história, que morreram na luta por suas crenças. Olha só, morreram na luta. Lembro 3, Zumbi, Frei Caneca e Marçal de Souza Tupã e... Malgrado existam estes exemplos, dentre outros, assusta a resposta colhida em pesquisa feita por internet entre 60 mil brasileiros a quem se indagou qual a figura mais importante de nossa história. A resposta majoritária foi, num leque de opções, o próprio povo brasileiro. Tal indica que deixamos de ter modelos, valores a serem seguidos. Perdeu-se a memória. Interessante esse texto, hein? Bate bem. 31. Segundo o autor, o novo modelo de herói se constitui atualmente de... Então vamos lá, começando os nossos diálogos. Letra B. Lembra daquela palavrinha que eu te falei ali agora há pouco? Cecília Meirelles? Cecília Meirelles, ela escreveu um haikai, traduzindo um poema do poeta japonês Basho. O haikai ele é feito de um terceto, ou seja, 3 versos. Cecília Meirelles foi tão brilhante que ela escreveu o seguinte, preste atenção nesse poema, são apenas 3 versos. Uma libélula rubra, tirai-lhe as asas, uma pimenta. Eu sempre falo esse poema, eu acho fantástico. Então, segundo o autor, o novo modelo de herói ele é composto por celebridades cujas ações são divulgadas pelos meios de comunicação, apesar de serem seus valores rapidamente esquecidos. Como é que chama isso? Efêmero. Os valores efêmeros, a efemeridade. Vestibular vem aí, concurso vem aí. Vá ler Zygmunt Bauman. Vou gravar um vídeo sobre Zygmunt Bauman. Adoro, amo Zygmunt Bauman. Então hoje nós temos celebridades cujas ações são divulgadas pelos meios de comunicação, apesar de serem seus valores rapidamente esquecidos. Rapidamente, a palavra não é ultrapassado, é comido pelo tempo, é devorado pelo tempo, não tem aquela força que tinha há tempos. Então nós vivemos a efemeridade. Segundo Bauman, isso se chama tempo líquido, valor líquido. Número 31, letra B. Número 32, a preocupação apontada no último parágrafo do texto, o último parágrafo, nós brasileiros, aí fala sobre 3 caras aqui, e parará, que o brasileiro se considera herói. A preocupação apontada no último parágrafo do texto, na 32, é a letra C, vamos justificar. Tem razão de ser, por indicar a ausência de valores, especialmente considerando-se a afirmativa inicial de que uma nação se forja graças à sua memória. O que você depreende disso? O que você retira disso? Logo no início do texto eu falo assim, uma nação se forja graças à sua memória. Ok? No início do texto. Agora ele pediu para ir ao último parágrafo, e eu fui ao último parágrafo. E aí foram pesquisadas foi feita uma pesquisa entre 60 mil brasileiros. Eu sempre vejo essas pesquisas, né, cara? A televisão divulga pra gente, principalmente em época de eleição. Eu nunca fui pesquisado, ninguém nunca me perguntou nada. Mas entre 60 mil brasileiros, perguntou qual a figura mais importante de nossa história. E a resposta majoritária foi, num leque de opções, o próprio povo brasileiro. Então nós não temos, subindo aqui em cima, lógico, né? Foi um pleonasmo que eu falei, subir para cima. Cadê o lance? Uma nação se forja graças à sua memória. Nós temos uma memória de algum herói brasileiro? Qual foi o grande herói brasileiro que tivemos por aqui? Tem um livro muito bom também, do Mário de Andrade, e ele escreveu sobre Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Leia. Leia sempre, né? Leia tudo.
Então eu vou ficar com a letra C, a 32 é a letra C. Tem razão de ser por indicar a ausência de valores, especialmente considerando-se a afirmativa inicial, que um povo é feito através da memória que traz a história, né, dos grandes feitos e eterniza esse próprio povo. Especialmente considerando-se a afirmativa inicial de que uma nação se forja graças à sua memória. Qual que é a memória que nós temos aqui de um grande guerreiro brasileiro? Né? José de Alencar escreveu lá sobre a cultura indigenista. Então, assim, o Guarani, Iracema. Depois ele escreveu Senhora Lucília Diva, que é uma trilogia também que deve ser lida, muito interessante. Mas, segundo a pesquisa, o brasileiro elegeu como herói ele mesmo. Então nós não temos aqui, não se forjou no Brasil uma nação que vive de sua própria memória, de seus próprios mártires. Então, número 32, letra C. Seguindo aqui, 33. Identifica-se a relação de causa e consequência. Eu vou provocar um lance e depois que eu provoco isso, vai acontecer aquilo. Eu estou gravando o vídeo. Em consequência disso, você vai assistir ao vídeo, ok? Então eu vou ficar com a letra A, sendo o herói efêmero de hoje. Herói efêmero, acabamos de falar agora, aliás, nós estamos falando sobre a efemeridade, de coisas fugazes, né, momentâneas, sem muita força, sem muita propriedade. Hoje eu estou com um toque literário violento. Sendo o herói de hoje efêmero, né? Qual que é o herói de hoje efêmero? É o herói que não vai conseguir perpetuar a sua atitude. Então, teve-se de recorrer às figuras imaginárias do Superman, do Homem-Aranha. Então, qual que é a consequência de termos um herói efêmero? Qual é a consequência de termos um herói que não tem tanta força assim? É acreditarmos em figuras imaginárias. Então, agora lendo, para entender, sendo o herói de hoje efêmero, consequentemente, teve-se de recorrer às figuras imaginárias do Superman, do Homem-Aranha. Número 33, letra A. 34, vamos lá. Considere as afirmativas a respeito do segmento isolado, por aspas, no segundo parágrafo. Vamos lá no segundo parágrafo. Onde está? Onde está? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Olha aqui. Como diz fulana sobre a morte espetáculo, essa morte espetáculo, cara, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu moro em Minas Gerais. E eu vou muito a Ouro Preto, eu vou muito a Mariana, eu curto muito cidade histórica, porque a literatura ela consegue desmistificar a história. A literatura, eu acredito que ela é mais forte que a história. Elas eram irmãs gêmeas. Até o ponto, né, que chegamos de Tiradentes, que as más línguas falam que ele nem existiu. E se a gente for perceber bem essa morte espetáculo de Tiradentes, se compararmos a imagem de Tiradentes à imagem de Jesus, elas são bem parecidas. Então a morte espetáculo, para criarmos um herói, nós precisamos fazer uma morte chocante. Não poderia ser, por exemplo, como os Estados Unidos fizeram com Osama Bin Laden. Foram lá, mataram o cara, sumiram com o cara, não teve espetáculo, não teve nada. Mas a morte espetáculo promove o herói. Entendeu? Se você tiver a curiosidade de passar lá por Ouro Preto, pesquise mais sobre aquilo ali, porque tem muita coisa que foi encoberta pela história, mas foi denunciada pela literatura. Como, por exemplo, Tiradentes assinou a presença numa pauta maçônica na França 3 meses após a sua morte. Então,
Como é que ele morreu? Sacou? Uma pessoa foi colocada ali como bode expiatório. E dizem que o nome desse cara era Osório. Tá? Pesquisa minha, pesquisa de campo. Então, como diz essa Michela, bonito esse nome, as fronteiras entre a ficção e a realidade são cada vez mais vagas. Vamos lá, no número, parei em qual número aqui? 34. Então, na 34 está assim. O emprego de aspas indica tratar-se de reprodução exata de palavras alheias. Alheias quer dizer que não é minha, não é sua, foi a mulher que falou. Esse aqui está certo. Segundo, trata-se de um argumento que pode justificar a inclusão de figuras ficcionais ao lado de pessoas reais na mostra sobre os heróis. Vamos lá conferir se bate? Olha, as fronteiras entre ficção e realidade são cada vez mais vagas. Então eu posso colocar figuras ficcionais ao lado de coisas reais. Então esse aqui também está certo. 3. Tem seu sentido contestado pelo exemplo. Contestado é contrariado. Contradição. Pelo exemplo do menino de Santa Catarina, cuja atitude demonstrou que a realidade ainda supera a ficção. Errado. Errado. Ele não foi contestado. Nós temos aí a ficção agindo ao lado da realidade, não contestando, né? A realidade. A 3 está errada, ficamos com a letra D. Alternativas 1 e 2. Vamos continuar. Ontem eu parei de madrugada, né? Estava fazendo aqui o número 34. Agora vamos para o 35. São heróis, não super-heróis ou celebridades, como os heróis de hoje. Final do 4º parágrafo. Eu não preciso voltar lá não, tá? Eu resolvo por aqui mesmo. As aspas em heróis assinalam. Intenção de realçar o sentido da palavra por sua repetição na frase. Emprego desnecessário da palavra. Palavra empregada como gíria, explicação necessária do sentido específico, sentido particular diferente daquele. Tá fácil isso aqui. Observe, são heróis, não super-heróis ou celebridades, como os heróis de hoje. Então fala assim, são heróis, mas não são esses super-heróis ou celebridades, como os heróis de hoje. Isso aqui tem um ar irônico, né? Esses heróis de hoje eles estão mais para celebridades, super-heróis efêmeros, que não tem muita utilidade. Então, ficou a letra E. Letra E correta, número 35. Número 36. Malgrado existam estes exemplos, dentre outros, assusta a resposta colhida em pesquisa feita. Está lá no 5º parágrafo. O segmento grifado acima aparece, corrigindo aqui, com outras palavras também, se aqui está errado, mas sem alterar o sentido original em. Observe que isso aqui é uma concessão. Eu tenho um lance e mesmo com esse lance assusta a resposta colhida em pesquisa feita. Então eu tenho esse exemplo. Eu tenho esses exemplos. Mesmo com esses exemplos, né? Mesmo tendo esses exemplos, assusta a resposta colhida em pesquisa feita. Número 36 ficou letra B. Número 37. Que preferiu a vida breve e gloriosa a uma vida longa obscurecida. Primeiro parágrafo. Nem vou voltar lá. Está escrito assim, o verbo que apresenta o mesmo tipo de regência que o do grifado acima está na frase. Regência, eu preciso de transitividade. Vamos lá, quem prefere algo a alguma outra coisa. Então eu preciso achar um verbo que tenha essa regência. Eu preciso achar um verbo que tenha essa transitividade. Transitividade direta e indireta. Um verbo bitransitivo, a resposta ficou letra C. Retirou. Retirou o quê? Retirou de quê? Do berço. Quem retira, retira alguém ou algo de alguma coisa ou de algum lance, entendeu? Então esse verbo retirar aqui apresenta a mesma regência do verbo preferir. Não necessariamente com as mesmas preposições,
mas com a mesma regência, ou seja, ele exige essa preposição. É um verbo transitivo direto e indireto, configurando um verbo bitransitivo. 37, letra C. 38. Na exposição se percorre uma longa trajetória. O segmento grifado acima pode ser corretamente substituído sem alteração do sentido original por se percorre. Percorre está no presente. Se está no presente, olha aqui, foi percorrido. Não pode, vai ser percorrido. Não pode, tinha percorrido. Não pode, deve ser percorrida. Deve ser, olha só, eu estou colocando aqui esse deve aqui, ó, que não tem nada a ver com o contexto lá em cima. Então, 38, letra B, na exposição, eu vou tirar esse se, vou colocar uma longa trajetória é percorrida. 38B. 39. Tal indica que deixamos de ter modelos, valores a serem perseguidos. Final do texto. O pronome grifado acima substitui corretamente, considerando-se o contexto a expressão. Vamos lá, no final do texto, tal. Final do texto, cadê ele? Tal indica. Observe, a resposta majoritária foi. Então, essa resposta indica que deixamos. Vamos voltar para a questão. Número 39. Ficou letra C, a resposta colhida. Ok? Agora vamos para mais uma interpretação de texto. As questões de números 40 a 50 baseiam-se no texto apresentado abaixo. Lendo comigo, se tiver algum detalhe, eu corrijo ao vivo contigo. Espalhou-se com força na corrente cultural do nosso tempo uma febre por regras que, teoricamente, podem garantir sucesso no enfrentamento das mais diversas situações. A evidência mais estridente dessa febre são os livros de autoajuda, coisa que eu tenho assim horror. Depois te explico por quê. Um ramo de negócios que no último ano, no mundo, arrecadou 8,5 bilhões de dólares. A essa enxurrada de regras compiladas em livros, somam-se outras tantas transmitidas em programas de TV e em palestras. Estas se tornaram rotina nas empresas como forma de motivar funcionários e lhes inculcar regras de convivência, quando não de sobrevivência corporativa. Leia isso aqui outra vez para mim, por favor. Rotina nas empresas, motivar funcionário. Amigão, motivar um funcionário, eu tive uma matéria em psicologia chamada Psicologia Social, em que a professora levou uma palestrante, né, dessas que está sendo exemplificada no texto, que ela falou que na empresa dela, ela procura transformar o empregado num empregado que tem o DNA da empresa. Isso, para mim, em outras palavras, é escravidão. Eu jamais quero ser motivado com regras de convivência, sobrevivência corporativa. Eu não quero ser um escravo da empresa. Entendeu o esquema? Hoje a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa com os filhos, ou com a família, ou com quem a gente gosta. Então isso aqui é um texto assim que traz um lance muito importante. Todos os textos dessa aula são muito importantes. Bora! A busca incessante por regras resulta da necessidade de organizar a vida num mundo cada vez mais complexo em todos os aspectos. Os desafios no convívio social, familiar e profissional aumentaram em proporção geométrica. No trabalho, os funcionários de perfil tradicional, especializados em sua função, deram lugar à exigência de que todos na empresa tenham habilidades múltiplas. Eu estou aqui, ó. Além do mais, a pressão da sociedade para obter sucesso na vida profissional a todo custo é tremenda. Paralelamente a isso, o volume de informações que circulam pelos meios de comunicação e pela internet é uma algaravia. Todas essas mudanças causam perplexidade e, sobretudo, fazem com que as relações humanas sejam mais complicadas e conturbadas. Daí a necessidade de regras que tornem menos dolorosa ou mais prazerosa a adaptação ao admirável mundo novo. Quem escreveu o Admirável Mundo Novo? Aldous Huxley.
Um mundo, enfim, que exige manual de instruções. A globalização e a crise de valores, aí eu vou para Bauman, Zygmunt Bauman, que você deve ler, provocada pela rápida mudança nos costumes do século XX, criaram um vácuo de paradigmas na sociedade. Por isso as pessoas buscam novas regras em que se apoiar. Então aqui eu tenho 2 autores de peso para uma redação. Eu tenho Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e tenho aqui no finalzinho dessas crises de valores, olha, crise de valores, eu colocaria Zygmunt Bauman. Não vou falar muito de Bauman nesse vídeo. Vamos ver aqui. Considere as afirmativas abaixo. Estou no número 40. Primeiro, livros de autoajuda correspondem atualmente a manuais de instrução destinados a orientar as pessoas a superarem os desafios que permeiam as relações humanas no mundo moderno. Daí que eu falei que é o perigo. Os livros de autoajuda, né, eles falam aquilo que você quer ouvir ou quer ler. Esse livro serviu para mim, então você queria ouvir aquilo. E vai que ele te fala alguma coisa que você já está, né, lutando há tempos e você consegue e cai num exagero de perfeição, um perfeccionismo, uma loucura por aquilo que você já tem. Autoajuda, aprimore-se, ganhe mais dinheiro, trabalhe mais, seja mais, quando na realidade deveríamos ser menos. Trabalhar menos, ganhar menos, viver com menos, com mais simplicidade, mais tranquilidade. Então, essa primeira assertiva está correta. O que é assertiva? É uma afirmativa, que pode ser certa ou errada. 2. Empresas modernas, Bizil voltou. Empresas modernas só podem obter resultados satisfatórios no desempenho profissional dos funcionários se adotarem as regras divulgadas em livros de autoajuda e em palestras específicas. Não tem nada disso no texto. 3. Os meios de comunicação transmitem com eficácia comprovada, aí já está errado, as normas necessárias para facilitar a enorme complexidade das relações de trabalho numa empresa moderna. Não tem essa eficácia comprovada. Busca-se, pelo que eu li no texto agora, menos sofrimento e mais satisfação, né, para trabalhar. Então não tem esse negócio de eficácia comprovada. Então essa aqui ficou somente a letra A. 41. Um mundo, enfim, que exige manual de instruções. Essa aqui é a 41. A frase transcrita acima, veja bem, eu vou falar outro lance aqui. O que é a frase transcrita? Ela foi escrita lá no texto que você leu comigo, aqui ela está transcrita. Ela não foi reescrita, ela foi transportada de lá para cá. Tá? Se caiu alguma questão assim, assinale a frase transcrita do texto. É aquela frase que está exatamente de acordo com o texto. A resposta dessa questão aqui é a letra E. Por quê? Lendo, conclui de forma coerente o desenvolvimento do assunto, como uma síntese do que foi exposto, especialmente nesse parágrafo. Então, olha aqui, eu percebi isso no texto. Olha aqui, um mundo, enfim, que exige manual de instruções, justificando tudo que foi escrito. Voltando agora a outra questão que comentamos. Precisamos de coesão, coerência, clareza, objetividade. Olha o que essa questão, né, da letra, a questão número 41, a letra E fala. Conclui de forma coerente a coerência, o desenvolvimento do assunto. Como o texto começou? Começou falando do livro de autoajuda, que vendeu, acho que 8 pontos, alguma coisa, de milhões, bilhões de dólares, né? Depois ele falou que isso tem infestou o mundo com essas ideias de autoajuda. Depois está colocando as empresas que estão adotando esses métodos para acondicionar os seus funcionários, né? E na minha opinião que isso é uma coisa tipo escravidão da era moderna. Então olha aqui, um mundo que exige manual de instruções. Ele propôs lá embaixo uma síntese do que foi exposto, especialmente nesse parágrafo. Então a letra E, perfeita.
Número 41, letra E. Vamos para 42. Aqui. E lhes inculcar regras de convivência quando não de sobrevivência corporativa. O segmento acima grifado evidencia no texto. Esse foi o pedaço que eu marquei lá, né, cara? Assim, eu estou adiantando, antevendo uma questão ali, né? Parágrafo aqui está errado, vou consertar ao vivo. A resposta desse aqui ficou letra D. Olha aqui. E lhes inculcar regras de convivência, quando não de sobrevivência. Eu não deixei esse aqui sublinhado por uma questão simples. Quando você, observe que eu estou negando e intensificando. Intensificar é uma afirmativa. Olha lá. E lhes inculcar regras de convivência, quando não de sobrevivência. Esse quando não, ele intensifica e afirma. É possível isso? Sim. Me dá um exemplo? Dou. Eu falo assim, empreste-me seu livro. Você diz, pois não. Você falou não. Você está negando? Não. Você está usando pois não. E esse aqui, quando não, é um caso também de afirmação e eu estou intensificando o que foi dito anteriormente. Número 42, letra D. Número 43. Traduz-se corretamente, em outras palavras, o sentido original de. O que ele quer dizer aqui nessa questão? Ele vai te dar um trecho e você vai encontrar um sinônimo dele, né, que fala a mesma coisa. A resposta da 43 é a letra E. Vamos explicar? Um vácuo. O que é vácuo? O cara me deixou no vácuo. Me deixou sozinho. O vácuo não tem nada. O vácuo, eu tenho a ausência. Então, um vácuo de paradigmas. Os paradigmas, quais são os paradigmas da sociedade? Quais são os modelos de comportamento da nossa sociedade? Os paradigmas, nesse caso aqui, são modelos contraditórios, exigidos pela sociedade. Então, vácuo de paradigmas, uma ausência desses modelos de comportamento. Eles podem ser contraditórios entre si ou não. Então, número 43... ficou letra E. 44. Vamos ver. O verbo originalmente no plural, que poderia ter sido corretamente empregado no singular, está na frase. A 44 vai ficar a letra C. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou, já vi. O volume de informações que circulam pelos meios de comunicação e pela internet. Circulam aqui, está concordando com informações. Vou botar aqui em vermelho, negrito, isso não, vermelho e negrito. Se eu passar para singular, eu vou concordar com o volume. Então, o que eu vou fazer? Assim. Então, o volume circula, né? O volume de informações que circula funciona e o volume de informações que circulam funciona. Isso é bom lembrar, através dessa questão, aquele exemplo assim, a maioria das pessoas chegaram, concordando com pessoas, e a maioria das pessoas chegou, concordando com a maioria. Destacando que a maioria das pessoas chegou é o mais aceito pela norma culta da língua portuguesa, NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Bora, 44, letra C, 45. O termo grifado está substituído de modo incorreto pelo pronome em. Nossa, esse aqui é de morder qualquer pessoa inocente. 45 está perguntando o que está incorreto. Então vamos lá. Como forma de motivar. O verbo motivar, eu motivei quem? Eles. Eu os motivei. Então, o verbo motivar é um verbo transitivo direto. E aqui o lhes.
significando a eles, a eles, e aqui ele foi transformado em verbo transitivo indireto. Então esse aqui está errado, porque o verbo motivar é um verbo transitivo direto. 45, ficou letra A. 46. A busca incessante por regras resulta da necessidade de organizar a vida. O mesmo tipo de exigência existente na relação entre as palavras grifadas acima está em é uma super pegadinha. A resposta é a letra D e eu vou fazer uma jogada contigo para te explicar. Observe que o complemento nominal ele passa uma ideia de passividade. Então, a busca incessante por regras. Então, eu vou colocar aqui, as regras são buscadas. E na letra D, no enfrentamento das mais diversas situações, eu vou colocar que as situações são enfrentadas. Essa ideia de passividade é encontrada nas duas, né? No que foi sublinhado e o que está apresentado na letra D. Portanto, 46 é um complemento nominal, ficou a letra D. 47. Com que as relações humanas sejam mais complicadas e conturbadas, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o do grifado acima está na frase. Vamos lá, sejam o quê? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são? Não. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Que modo e tempo é esse? Esse é o presente do subjuntivo, que indica dúvida. Resposta da 47 ficou letra D. Vamos colocar aqui em evidência. Tornem. Que eu torne, que tu tornes, que ele torne. Que nós tornemos, que vós torneis, que eles tornem. Também presente do subjuntivo, indicando dúvida. 47, letra D. 48. A concordância verbo nominal está inteiramente correta na frase. 48 vai ficar letra A. Por quê? Olha o que está pedindo, olha. Concordância verbo nominal. Eu tenho a concordância verbal, tenho a concordância nominal e agora eu estou pedindo os dois, a concordância verbo nominal. Duas escolas inglesas criadas no início do século XX, essas duas ficaram famosas porque tentaram o verbo pluralizado, concordando com as duas escolas inglesas, de forma pioneira. Buscaram o quê? Ficaram famosas porque tentaram o quê? Formar jovens livres da imposição de regras. Correto? As outras aqui vão trazer erros graves de composição de concordância verbo nominal. 48, letra A. 49. Vamos lá. A obediência às regras. Eu tenho o A com acento grave indicativo de crase, pluralizado. Sempre foi garantia do avanço da civilização, embora a transgressão a elas, diante de elas eu não uso. Então aqui é um A sem acento grave indicativo de crase. Confirma a história. Confirma o quê? A história. Transitivo direto, então aqui também não tem. Então esse aqui vai ficar letra E, 49, letra E, exatamente. Vamos marcar. E 50. Os desafios no convívio social, familiar e profissional aumentam em progressão geométrica. Adotar regras tornou-se questão de sobrevivência num mundo cada vez mais complexo. É necessário saber escolher as regras que trazem bons resultados. As frases acima articulam-se em um único período. Olha só, com clareza, correção e lógica. Entendeu? Já falamos isso lá em cima, no meio do vídeo, estou falando toda hora. Clareza, correção e lógica. A resposta do número 50 é a letra B e nós vamos conferir. No mundo cada vez mais complexo, em que os desafios no convívio social, familiar e profissional aumentam em progressão geométrica, adotar regras tornou-se questão de sobrevivência, sendo necessário, porém, saber escolher aquelas que trazem bons resultados. Como eu disponibilizei esse material aí já no Passeio Direto, aqui eu não posso comentar tudo, entende? Aqui eu tenho que só ir na resposta e explicar por que essa é a resposta.
porque o vídeo fica gigante. Então nós terminamos aqui, deve ter mais outro aqui, ó. Tem mais um bloco. Então essa aqui, número 50, correspondente ao texto anterior, ficou letra B. Atenção, as questões de números 51 a 57 baseiam-se no texto apresentado abaixo. Depois aquela reflexão que eu sempre gosto de fazer. Durante dezenas de milhares de anos, as sociedades baseadas na caça e pesca dependeram do mundo natural ao seu redor para obter alimentos. Hoje em dia, alguns povos indígenas ainda vivem dessa forma e consomem elementos da vida selvagem de uma maneira sustentável. Seria uma idiotice da parte deles destruírem as florestas e as planícies que lhes proporcionam víveres. Mas, ironicamente, na nossa sociedade avançada, fazemos exatamente isso. No mar, cada vez mais são empregadas, olha isso, técnicas de pesca indiscriminadas, negligentes e completamente insustentáveis. Essas técnicas destroem os habitats que produzem e reabastecem os recursos. A pesca comercial tem causado danos significativos a ecossistemas marítimos, em grande parte desconhecidos, exaurido inúmeras espécies de peixes, pássaros e mamíferos marinhos e condenado muitas outras à extinção. Eu não vou comentar isso agora que eu queria comentar, não. Vamos continuar. Com o esgotamento de reservas pesqueiras costeiras no mundo inteiro, como a pesca do bacalhau no nordeste dos Estados Unidos, a indústria da pesca se transferiu para os alto-mares, os 64% do oceano que se estendem além das jurisdições nacionais. Imensas redes de arrasto, presas a traineiras, indicam a escala colossal do ataque e do dano infligido. Redes instaladas em maciços roletes são arrastadas através do leito do mar, varrendo tudo em seu percurso, deixando um deserto submarino estéril e desolado. Um relatório da ONU divulgado há pouco tempo analisa medidas para proteger os alto-mares e observa que o uso de redes de arrasto é de particular preocupação por danificar ecossistemas vulneráveis. Na preservação, muitas vezes a ação só vem depois que ocorreu a destruição. Juntando isso aqui. Nesse caso, a ONU está numa posição privilegiada para atuar antes que danos irreparáveis sejam feitos. Com essa decisão, podemos prevenir a extinção de incontáveis espécies e ecossistemas que somente agora começam a ser descobertos e que ainda não são compreendidos. Agora eu quero fazer 2 comentários. Onde eu moro, no mato, passa um rio, o rio Paraupeba. A Samarco foi lá e destruiu o rio. Mas eu quero comentar outro lance também. Na época da desova dos peixes, da piracema, é proibido pescar. Então, se eu estiver lá pescando um peixinho desse tamanho, eu sou multado imediatamente. Aqui no caso, a ONU está numa posição privilegiada, ou seja, ela não está fazendo nada. Ela está aqui só mandando relatórios e relatórios. Ninguém vai ser multado, ninguém vai ser punido, pode ter certeza disso. Eles vão destruir tudo e nós vamos viver comendo barro, se rolar barro. Outro lance muito bacana que eu quero chamar a sua atenção é para os testes de bombas nucleares, onde eles testam o poder das bombas nucleares, o arsenal bélico nuclear. Eles jogam as bombas onde? No mar, para testar a força da bomba. Poxa, como é que fica a cabeça de uma baleia? Né? Porque a baleia é um bicho muito sensível. Ela se comunica através de macro e micro ondas sonoras numa escala muito específica. Imagina uma bomba jogada em alto mar simplesmente para testar a bomba. Né? Então aqui, olha esse último parágrafo aqui, olha, vou até deixar aqui ressaltado. Um relatório, esse aqui é de 2006, para piorar mais a história. Deixa eu botar esse 2006 aqui em evidência. Agora eu vou botar um relatório da ONU aqui. Né? Esse texto aqui é de 2006 e um relatório da ONU divulgado há pouco analisa medidas para proteger. Nós estamos em 2020. Você viu alguma coisa mudando? Você viu aí, por exemplo, alguma proibição de caça aos... Aqui, olha. Pesca
do bacalhau no Nordeste dos Estados Unidos? Você viu alguma coisa, alguma lei punindo essa caça, essa pesca, né, esse abate violento? Você viu alguma coisa? Nós estamos em 2020. Então, esgotou a reserva pesqueira costeira no mundo inteiro, como a pesca do bacalhau no Nordeste dos Estados Unidos, e eles foram agora para o alto mar. E ainda estão em alto mar. Pesquisa aí no YouTube que você vai ver aí navios que puxam toneladas de peixes. E muitos peixes, pela condição em que eles são capturados, eles já não prestam, porque eles são esmagados nessas redes. Então isso aqui é uma loucura, isso aqui é um absurdo. Então o texto fala sobre esse lance que, ao meu ver, não adiantou nada. Número 51. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é letra D. Eu já vou direto na resposta correta, que eu não posso comentar todas. Já vou repetir novamente, de novo, outra vez, que esse material está sendo colocado lá no Passeio Direto. Então você tem que ir lá, antes de assistir ao vídeo, baixar o material, fazer seu simulado, marcar suas respostas para vir corrigir comigo. Letra D. A ONU mostra-se preocupada. Ah, que preocupação fantástica. Vai adiantar demais, ONU. O pessoal está detonando tudo, mas você está preocupada com a preservação do ecossistema marinho atualmente em risco devido a práticas como o uso de redes de arrasto no fundo do mar. Essa é a resposta, eu já te falei minha opinião. Preocupação não mata fome. 52. Mas, ironicamente, na nossa sociedade avançada, fazemos exatamente isso. De acordo com o texto, o segmento grifado acima significa, em outras palavras, olha aqui, eu lembro do texto, tá aqui, ó. Aqui está falando que os índios, né, os primeiros habitantes da Terra, eles preservavam a natureza, preservavam os habitats, não sei como é que se pronuncia corretamente essa palavra, em biologia, eles preservaram para ter sempre alimento. Agora, ironicamente, na nossa sociedade avançada, fazemos exatamente isso, ou seja, destruir as florestas e as planícies. Tá vendo? Seria uma idiotice da parte deles, destruírem as florestas e as planícies. Mas, ironicamente, na nossa sociedade avançada, fazemos exatamente isso, nós destruímos. Então, essa resposta aqui, da 52, é a letra A. Vamos marcar? Estamos destruindo os recursos naturais que nos proporcionam alimentos. Então, 52, letra A. 53, o uso das aspas na palavra avançada, sociedade avançada, de cara, você vai ver o quê? Que isso é ironia, né? Então eu estou de sacanagem chamar uma sociedade dessa de avançada. É uma sociedade que está querendo destruir tudo. Então, de cara, eu já marco a letra E, assinalo no contexto o sentido irônico atribuído a ela. 53, letra E. 54. Analisa medidas para proteger os altos mares. Início do 4º parágrafo. A palavra composta que faz o plural da mesma forma que a grifada acima está também grifada na frase. Na 54 eu vou ficar com a letra B. O leão marinho é uma das várias espécies ameaçadas de extinção por danos provocados a seu habitat. Eu falo habitat. Então, os leões marinhos. Por que eu posso pluralizar o marinho aqui? Porque não é o azul marinho que constitui cor. Esse marinho aqui é relativo a leão e não relativo à cor, ok? 54, letra B. Número 55, o verbo flexionado corretamente está grifado na frase. Eu tenho o verbo flexionado. O que é flexão verbal? É quando o verbo ele muda para concordar com uma pessoa, com o tempo, com o modo. A 55 ficou letra C. Vamos lá? Os povos indígenas sempre sobreviveram dos recursos naturais sem a destruição do meio ambiente. Quem é que sempre sobreviveram? Os povos indígenas. Sobreviveram está concordando com povos indígenas.
Portanto, número 55 ficou letra C, as outras estão erradas. 56. Há palavras escritas de modo incorreto na frase. Dá uma olhada nessa letra E. Que horror! Alguns países querem restringir. Restringir está errado. A expansão. Expansão também está errado. Restringir aqui é com G e expansão aqui é com S. E 57. A frase inteiramente clara e correta é coesão, coerência, né, que tem um desenvolvimento legal, que dá clareza, objetividade, é a letra D. Vamos ler e vamos ver se ela está realmente correta. A pesca comercial feita com imensas redes de arrasto provoca danos colossais ao ecossistema do mar profundo, exterminando espécies ainda nem bem conhecidas. Ela está clara e correta. Você entendeu o que foi dito na letra D? Eu entendi. Repetindo, essa pesca comercial, feita com imensas redes de arrasto, provoca danos grandes, imensos ao ecossistema do mar profundo, exterminando algumas espécies que a gente nem conhece. Ou seja, destruição total. Então essa aqui ficou letra D. Observe que agora eu tenho outro texto e aí a gente vai para um outro bloco. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Vou lhe mostrar onde esse material foi postado para você baixar, para você estudar, para você treinar, ok? Ele está aqui, ó, Fundação Carlos Chagas, 134 questões com gabarito. Agora eu tenho a parte 1 e a parte 2. Aqui em cima eu vou disponibilizar o vídeo, aqui embaixo eu disponibilizo os exercícios. Baixe os exercícios, estude, pratique esses exercícios e prepare-se para o bloco 3, que eu já vou começar a gravar. Bacana? Obrigado pela presença no canal, inscreva-se aí, deixa seu like, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fica com Deus. Obrigado!